5 anos que eu não vou. Bom, vamos começar então, gente. Hoje a gente vai falar sobre raiva. Na outra a gente falou sobre paciência. E agora a gente vai falar sobre raiva, né? E está lá no Evangelho, no capítulo 9, no item 10, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem o título como a cólera, que é uma raiva intensa, né? Depois a gente vai ver o que significa cólera. E o Emmanuel, no Livro da Esperança, ele fala sobre o uso da palavra, né, do verbo, em função da raiva. Aí a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso daqui. Aí na semana que vem, a gente vai tentar refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Temos ajudado a diminuir a dor dos outros? Depois, por que é difícil dizer não? Porque é tão difícil perdoar, e como podemos ter mais união, paz e bondade em nosso planeta. Então, a gente continuando aí em 2018 estudando o Evangelho. E aí, para a gente começar, tem uma paginazinha, vamos ler junto aqui, que está no livro Palavras de Vida Eterna, e foi o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que trouxe. Então ele começa com uma pequena frase de Jesus: a Deus tudo é possível. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te alimenta representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te irritas, não absorves o plano de Deus. Se gostas da gritaria, não percebes a voz de Deus. Conserva-te, pois, confiante, embora com algum sacrifício. Certamente você vai encontrar ainda hoje corações envenenados que deixam cair irritação e desgosto, medo e antipatia. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, fique quieto e abençoa com a tua paz. Os desesperados voltarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domina a treva, sem ruído, sem violência. Lembre-se que toda dor, como toda nuvem, se forma, se cobre de sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, se acalme e espera. Não esqueça a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Então, com essa página, vamos fazer a nossa prece e começar o nosso estudo. Jesus, nosso querido mestre, amigo, estamos iniciando mais um estudo, o primeiro estudo do ano de 2018, continuando a analisar, aprender um pouco mais do Evangelho, da tua mensagem, Jesus. Abre os nossos corações, abre nossa alma para que os ensinos possam ser fixados em nós e os coloquemos em prática no nosso dia a dia. Que possamos também ser reabastecidos para a semana que vai se iniciar. Que possamos recarregar as nossas baterias. Que os nossos irmãos desencarnados que se aproximaram desta reunião também para estudar conosco sejam também tocados e tenham seu entendimento facilitado. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e te rogamos a presença para facilitar esse estudo. Por tudo isso, Senhor, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos mais um estudo do Evangelho da noite de hoje, com a graça de Deus. Bom, então a gente vai falar aí sobre raiva. Raiva, demonstração de orgulho e falta de bom senso, né? E a primeira frasezinha é atribuída a Buda. Vamos ver o que Buda fala sobre raiva. Olha só. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Olha que interessante, né?
segurar um carvão em brasa queima a mão, né? Com a intenção de atirar em alguém. É a referência que o Buda faz da raiva. Então a raiva faz mais mal para quem sente do que para quem se dirige, né? Vamos ver aqui. Lá no Evangelho, o capítulo que trata disso tem como título cólera. E aí é importante a gente buscar lá no dicionário, porque existem várias palavras que representam coisas muito parecidas, né? Então, qual seria a diferença entre raiva? Raiva é um sentimento, né, que a gente conhece bem. Ira e cólera. Elas são, digamos assim, têm um sentido similar, mas são diferentes. Vamos dar uma olhada no que o dicionário traz para a gente. Raiva é um estado ou sentimento de rancor causado por irritação. Então, quando a gente se irrita com alguma coisa, a gente fica com raiva. Aborrecimento ou rejeição. Então, isso é raiva. Vamos dar uma olhada no que é ira. Ira é um sentimento de raiva extrema. Então, é um pouco mais do que raiva. É uma raiva forte, né? Ou cólera. Então, é um sinônimo contra alguém ou alguma coisa. Fúria, indignação. Então a gente está vendo que raiva é um sentimento, ira também é, só que é um sentimento um pouco pior do que a raiva. E a cólera? É um impulso violento, irritação forte que incita contra o que nos ofende ou indigna. Fúria, furor, ímpeto, ira. Então, cólera e ira são similares. A diferença no sentido do dicionário é que a cólera fala de um impulso violento, né? Então a violência aparece quando a gente está colérico. Inclusive tem uma doença chamada cólera, né? É uma doença que pode levar um indivíduo à morte. Então, na verdade, a gente tem aqui tudo nascendo de um sentimento, né? Sempre sentimento, e depois se transforma em algo físico, numa violência. Mas por que nós sentimos essas coisas? Por que a gente sente raiva, ira, cólera? Por que a gente se irrita, fica com fúria, furioso, né? Bom, o estudo hoje vai estar com foco no espírito. A gente pode sentir raiva por vários motivos, mas o nosso foco aqui vai ser, bom, qual é a motivação espiritual, né, que nos leva a sentir raiva? A primeira coisa que o Evangelho traz para a gente é que um dos motivadores, um dos motivos por que a gente sente raiva é por conta do nosso orgulho. O que será que é isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá no Evangelho, olha só o que os Espíritos trazem para a gente. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois. Então, vamos entender. Quando eu sinto orgulho, é porque eu acho que eu sou o melhor do que o outro. Então, julgar-se mais do que nós realmente somos. Bom, então, vamos entender o sentido do orgulho. Mas aí continua. A não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. Se a gente já se acha melhor do que o outro, se alguém diz que isso não é verdade, fere o nosso orgulho. Compara, né? Não, olha, o Flávio é muito melhor do que a Nália. É mais calmo, mais tranquilo. Isso pode afetar a pessoa e a pessoa fica com raiva da comparação. Mas por que fica com raiva da comparação? Por causa do orgulho. Porque se acha mais. Porque se eu não sou do jeito que dizem que sou, por que fico com raiva? Eu fico com raiva porque pisa no meu calo, porque fere o meu orgulho. E aí continua. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, porque algumas pessoas usam isso do ponto de vista de riqueza material, né, de dinheiro e tudo, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo, a menor comparação vos irrita e aborrece. E aí a espiritualidade faz uma pergunta: o que acontece então se isso tudo ocorrer? A gente se acha melhor do que nós somos, alguém compara a gente, menosprezando a gente, aí o que acontece quando isso tudo se encadeia? Nós nos entregamos à cólera. Pisou no nosso carro, feriu o nosso orgulho, nós sentimos cólera. Vamos dar uma
volta aqui, ó. O que é cólera? Impulso violento e irritação forte. A gente fica irritado quando alguém começa a ferir a gente, se a gente tem o orgulho acentuado. Não quer dizer que todos nós tenhamos, né? Mas por conta do orgulho a gente acaba tendo impulso violento, irritação forte contra quem nos ofende. Mas, na verdade, a gente só é ofendido se aquilo tocar na gente, né? Porque o outro pode nos ofender e a gente não levar isso em consideração. Então, passou. Mas quando a gente se irrita, aí é o orgulho que está ferindo, né? Se algo não está de acordo com o que pensamos ser o certo, vem a raiva. É um dos motivadores da raiva. Então, isso tudo nos leva a entender que quando o orgulho está ferido, quando a gente é ferido ou ofendido porque a gente se acha melhor, então vem a raiva. E a raiva nos cega. Agora começam os paralelos. Por que a raiva nos cega? Quando a gente está com muita raiva, quando a gente está colerizado, a gente comete ações, a gente fala coisas que depois a gente se arrepende. Então a raiva nos deixa cego. Agir com raiva é certamente cometer uma falha, porque a gente fica cego. A raiva, muitas vezes os conselhos dados são deixados de lado por essa cegueira que a raiva causa. Às vezes, numa determinada situação, a gente está sendo aconselhado por alguém, mas a raiva é tanta que a gente não consegue enxergar ou ouvir o conselho dado. E aí depois que passa, a gente fala, puxa vida, o conselho fazia sentido. Por que eu não ouvi? Por que eu não enxerguei? Porque no momento da raiva a gente bloqueia tudo que está ao nosso redor e a gente age por impulso. Lembra que cólera, a explicação de cólera é impulso violento? Impulso é algo que você quase não controla. Vem, né? Mas tem mais, ó. Algumas vezes nossa raiva sequer tem um motivo real. Por orgulho ferido. Às vezes a gente fica com raiva de algo muito tolo, que não tem nem sentido. O cara chega e fala pra você que você é, sei lá, é fedorento. Pô, mas eu não sou fedorento. Por que eu fiquei com raiva né? Pô, chega aqui, vê se eu sou fedorento. Não, não sou. Por que eu fiquei com raiva? Então não tem nem fundamento. E a gente, por conta do orgulho ferido, porque a gente achou que o outro nos ofendeu e aí a gente quer revidar de alguma forma, a cegueira nos leva a tal ponto que em alguns casos não tem nem sentido sentir raiva. A pessoa falou uma grande bobagem e a gente ficou com raiva da pessoa, ficou com raiva da situação, pode até cometer algo mais grave. Esse é um dos motivos. Então a gente viu, um dos motivos que nos causam raiva é o orgulho. Por quê? Porque normalmente as pessoas falam coisas que nós não aceitamos que a pessoa fale. Mas tem um outro motivador, chamada de Síndrome de Gabriela. Já ouviram falar disso? Tinha uma novela chamada Gabriela, que tinha uma música que dizia assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Tinha uma musiquinha, né, que tinha esse pedaço da letra. Isso daqui virou um tema chamado Síndrome de Gabriela. São as pessoas que o tempo todo dizem, não, mas eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. E a pessoa, às vezes, é uma pessoa violenta, uma pessoa que sente raiva de tudo, que reclama de tudo, e aí vem, estuda, vai, mas não, mas eu nasci assim, não vou mudar, não vou mudar. E a Síndrome de Gabriela está prevista no Evangelho. Olha que interessante, né? Vamos dar uma olhada no Evangelho? Segundo a ideia falsíssima, olha lá, segundo a ideia falsíssima, ou seja, é muito falsa, muito equivocada, é uma ideia sem fundamento, de que não é possível reformar a sua própria natureza, que não é possível mudar, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. O que o Evangelho está falando? Segundo uma ideia falsa, então não é real, a gente pode fazer assim, algumas pessoas dizem que não é possível mudar a sua natureza, por causa da Síndrome da Gabriela, porque nasceu assim. Na verdade, se fosse isso,
nós seríamos criados para infelicidade. Porque se você nasceu assim, você nunca vai mudar. Não adianta você ter 20 encarnações, porque sempre a gente vai dizer a mesma coisa. Então, a espiritualidade está dizendo aqui, não, isso é falso. Você pode mudar a sua natureza sim. Só que ele não diz que é fácil. Exigem muita perseverança. A gente tem que insistir na mudança. Né? E se eu sou uma pessoa muito violenta, que sinto muito raiva, mas eu sou assim, é da minha natureza ser irritado. Não, a gente vive hoje num mundo que tem recursos capazes de nos auxiliar. Remédios, terapias, estudos, equilíbrio. E seja lá que religião for, católica, protestante, espírita, o que for, também como suporte. É possível sim sair. Então a síndrome de Gabriela não existe. E também não existe dizer que puxou o pai. Mas eu sou assim porque eu puxei meu pai? Meu pai era muito pior do que eu puxei só um pouquinho. Não tem isso, né? A gente traz a história espiritual, não do corpo, não é genético. Porque eu tenho pavio curto. Também é outra que eu falo. Meu pavio é muito curto, então pisou, eu explodo. Às vezes tem pessoas que nem pavio tem, né? Não tem isso, é insistência, é tentar. É meu temperamento, tem um temperamento forte. Destempera. Né? Você está temperado, destempera. É possível. Uma outra frase que as pessoas usam muito. Dou um boi para não entrar em uma briga. Dou uma boiada para não sair. Olha só, né? Não dá boi nenhum, tadinho. Deixa o boizinho quietinho lá, né? Faz carinho no boi que ele não vai atrapalhar ninguém. Não leva o desaforo para casa. É outra frase. Isso aqui tudo gira em torno do orgulho de novo. Porque a pessoa que diz que tem pavio curto é porque ela não se dobra às realidades ou se afeta com irrealidades, com coisas que não são reais. Né? Chama você de alguma coisa que você não é, diz que você fez algo que você não fez, por que vai se irritar, né? Porque tem pavio curto. Fez, levou. É mais uma frase que a gente podia botar aqui, né? Bateu, levou. Qual foi um dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós? Se te bater na face direita, oferece também a esquerda. Né? Vamos continuar vendo. Isso aqui também lembra alguma coisa mais genética, né? Que tem a ver com o corpo. Puxei meu pai, tem pavio curto. Olha só o que o Evangelho traz para a gente. O corpo não dá cólera, não dá raiva àquele que não a tem. Então não é genético. Se a gente tem raiva é porque está no espírito, não é no corpo. Do mesmo modo que não dá os outros vícios. Orgulho, egoísmo, mentira, né? A gente traz isso. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Porque nós não somos o corpo, nós somos o espírito que temos um corpo. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se, o que é encolerizar-se? É sentir raiva. Quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Não, eu sou muito irritado, é o meu temperamento. Está errado, o Evangelho está dizendo isso. 1860, eu acho, o Evangelho. Naquela época não tinha muita essa coisa de psicologia. Hoje a gente sabe disso. Então eu ensino para dizer para a gente, não é assim. Dá para mudar. Não é fácil. E vocês dirigem, não? Eu não dirijo mais. Não? Você dirige, não? Mas o Flávio dirige e eu dirijo. Quer ver a coisa, eu não sei se o Flávio é assim, mas uma coisa que me afeta profundamente é dirigir. É a raiva que eu sinto de algumas... E eu tenho tentado trabalhar isso. Tenho tentado segurar isso, mas é alguma coisa que foge, parece que é maior do que nós, o temperamento. Quando alguém dá uma fechada, alguém faz uma besteira, dá vontade de dar enfiar a mão na buzina, gritar, fazer gestos. Temos que trabalhar isso, não tem jeito. Mas é difícil fazer essas mudanças sozinho, né? Não, com certeza. Tem que buscar alguma ajuda, né? Perfeito, Flávio, é isso aí. Eu estou no trânsito, assim. O que você faz? Você estressa com facilidade? Tem que buscar uma terapia, talvez até parar de dirigir se a violência for, né? Porque tem algumas violências de trânsito que terminam em morte, né? E outra ajuda é a própria religião. É a gente se pegar em alguma coisa que a gente acredite, seja lá o que for, isso ajuda, são ferramentas.
Mas tem terapias, tem leituras, né? Tem tratamentos, remédios, gente. Assim, é que a gente tem muito, quando fala de temperamento, a gente lembra de cérebro, e aí os medicamentos são aqueles medicamentos que nos dão medo de tomar, né? Ah, vou ficar viciado. Mas tem remédios de vários tipos, o que a gente precisa é procurar um especialista para que a gente tenha essa ajuda. Hoje a gente tem essa possibilidade. Não é errado procurar. É que por orgulho a gente tem vergonha de procurar um psiquiatra, por exemplo. Não, mas eu não estou maluco. E quem disse que psiquiatra cuida de maluco? Psicólogo, neurologista, né? A gente tem que procurar. E tem que procurar ajuda espiritual. Toma um passe, lê alguma coisa, vai na missa, vai no culto, faz alguma coisa. Porque isso tudo é o que o Flávio falou. É uma ajuda. Amigos ajudam, mas tem que ser um amigo verdadeiro. Não é aquele amigo que vai te irritar mais do que você já é. Porque esse não é bem um amigo, né? Aquele famoso amigo da onça, né? Mas o Flávio falou bem. Nós precisamos de ajuda. Deus não nos criou em sociedade para que a gente aprenda sozinho. Não, a gente aprende junto. E se afastar daquilo que nos irrita com facilidade. Isso é primordial. Se tem alguma pessoa que te irrita muito fácil, talvez valha a pena você se distanciar um pouco, se equilibrar e depois você volta para se aproximar. Não é abandonar, porque isso também não resolve, né? Mas tem situações que causam tristeza, né? Desculpa. Fica à vontade. É que eu dei risada porque parece que você está falando do meu marido. É mesmo? Não, eu tenho que me afastar dele para me equilibrar, porque ele é assim mesmo. Ele tem capacidade de irritar todo mundo. Eu imagino, tem pessoas que têm essa... Ele é assim, ele não faz força para se assim, atualizar. Eu entendo. Né? Então ele é muito antiquado. Aí as Então, coisas mais modernas irritam ele. É onde ele irrita todo mundo, os filhos, porque ele quer que seja do jeito dele. Eu entendo. Então isso daí tá... É o orgulho dele, né? É o orgulho dele. Exatamente. Ele precisa de ajuda. E quem pode ajudar? São vocês, não tem o que dizer. E ele quer que todo mundo seja como ele. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Ele não admite nada de moderno. Ele já não dirige mais por causa disso. Porque ele não... Imagina, ele no trânsito devia ficar bastante chateado, né? Porque hoje em dia está complicado. Mas assim, a ajuda que ele precisa, certamente ele não vai buscar um psiquiatra nem um neurologista, porque é dele. Então, cabe a vocês levarem um pouco das energias boas que vocês conseguirem, se afastar de vez em quando. Verdade, a energia que a gente pode dar para ele se afastar dele. Isso, às vezes esse é o melhor remédio. Não tem, assim, é bom para todo mundo, né? Que evita a violência mútua. Porque a gente também tem outro tipo de violência que às vezes a gente esquece, que é aquela que não se fala e não se faz, mas se pensa. Fica o tempo todo pensando, né, coisas ruins. Isso gera uma energia ruim no ambiente e aí acaba ficando pesado. Então, às vezes, a distância, uma certa distância, não é abandonar, é diferente. Abandonar não funciona, porque a gente vai se reencontrar depois. Mas dá uma distanciada e depois tenta de outro jeito, não tem? Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Perfeitamente, já passei por algumas dessas. E tem uma foto aqui que talvez lembre, olha só. Consequências da raiva. Esse é o símbolo, né, mais atual, né, e nem tão atual assim, né, mais cinematográfico da raiva, né, que é o Hulk. O que é o Hulk? O Hulk foi um personagem criado que indica uma raiva extrema. Quando é que o personagem lá, que é o Bruce Banner, vira o Hulk? Quando ele está com raiva. Então, quando nós estamos com raiva, mas tem que ser cólera, aquela raiva, a gente espiritualmente fica como o Hulk. Eu não sei se vocês viram o filme, mas vou contar um pouquinho do filme que tem um fundamento nisso, tá? O Hulk, quando ele está assim, ele quer fazer as coisas certas, só que ele não consegue, porque a raiva é maior do que ele, tanto que depois até ele começa a ficar mais bonzinho e tudo, mas no início é complicado para ele trabalhar junto com os outros, porque a raiva, ele quer destruir, ele quer matar. Somos nós quando estamos com raiva. É a personificação cinematográfica da cólera. Mas até o Hulk conseguiu equilibrar. Então nós também vamos conseguir, né? Mas vamos dar uma olhada. Quais são as consequências da raiva? O que a raiva faz contra nós?
Desperdício de energia. Gastamos mais energia do que é necessária para resolver o problema que nos trouxe a cólera. Às vezes o que nos causou a raiva seria mais resolvido, mais facilmente resolvido, se a gente não tivesse com raiva. Mas com a raiva a gente acaba gastando mais energia do que o necessário para resolver a situação. Então, é uma das possibilidades, uma das consequências da raiva. Qual outra consequência? Isolamento. Olha só, afastamos aqueles que poderiam nos ajudar. A senhora deu um exemplo aí, né? Pois temem aproximar-se e não serem compreendidos. Ninguém gosta de ficar apanhando o tempo todo, né? E apanhar não significa só o físico, né? É ser ofendido. Então as pessoas começam a se afastar. Se afastar até para proteger a outra, né? Porque tudo tem um certo limite, né? Então acaba provocando isolamento. Obsessão. Obsessão é um termo muito usado dentro do espiritismo para indicar a influência de um espírito não evoluído, um espírito ainda voltado para coisas não boas, né, para coisas ruins, influenciando o encarnado. Quando uma pessoa está num estado de raiva, atrai espíritos que vão prejudicar ela, atraindo péssimas companhias espirituais, cuja presença nos agravará os males. Se a gente está irritado, a gente chama, atrai, e isso não precisa nem olhar para o plano espiritual, não. Quando acontece uma briga na rua, normalmente faz aquela voltinha. Alguns ficam falando que vai, dá uma de direita, dá um chute, fica provocando. Outros tentam acalmar, mas alguns tentam inflar aquilo lá. Com os espíritos é a mesma coisa. Se a gente sente raiva, atrai quem vem e fala assim, isso mesmo. Vai lá, dá uma nela. Vai lá, diz isso assim, assim para ela, diz assim, assim para ele. Por quê? A gente está com raiva, a gente quebra toda a barreira, a gente perde um pouco da razão, fica cego, mas os nossos irmãozinhos que querem prejudicar, ou que querem ver o circo pegar fogo, se aproximam e abanam a brasa. Quando a gente abana a brasa, o que sai? Fogo. E a gente acaba perdendo a razão. Provoca inimizades, geramos antipatias. Onde vamos? Ninguém aguenta lidar com pessoas que ficam o tempo todo irritadas, né? Estaremos sempre com a verdade? Será que a gente está sempre com a verdade para que a gente fique irritado tantas vezes? Convém-nos indagar a nós mesmos. Isso é para nós controlarmos a nossa raiva, né? Por que eu estou com raiva? Será que eu estou certo mesmo? Se perguntar isso ajuda a ter menos raiva. Falta de educação. Isso é tradicional. Quem está com raiva dificilmente controla a língua. E alguns falam palavrões, alguns falam palavras que não deveriam, né? Revelamos falta de educação, de respeito ao próximo. Batemos com as coisas, né? E olha só, doenças. Envenenamos nosso organismo com toxinas. Quando a gente sente raiva, o nosso cérebro produz muita energia, muita endorfina, uma orfina dessa daí, que em excesso causa danos para a gente. Então quem fica com muita raiva durante muito tempo, tem esse sentimento, normalmente tem úlcera, porque o estômago fica ácido demais. Pode ter problemas no coração, problemas hormonais, isso tudo em função da raiva. Olha só a frase que eles usam aqui como exemplo. É como se uma cobra se mordesse a si mesma. Sentir raiva é como se a gente fosse uma cobra mordendo a nós próprios. Quem se envenena? Ela própria. Nós mesmos. Né? Então, e pode chegar a um ponto gravíssimo, que é o suicídio. Agimos como suicidas indiretos quando estamos sentindo raiva, tal como aquele que fuma, que bebe, que se excede em qualquer hábito. Se a gente sabe que a raiva nos provoca tantos males, e nós insistimos nisso sem mudar, mas não é deixar de sentir raiva, porque isso é nosso. É não deixar a raiva se cultivar. A gente pode sentir uma raiva, mas que ela passe. Quando ela fica, ela vira ira, vira cólera, e isso sim que faz mal para nós. A gente vai ficar com raiva se alguma coisa acontecer, ela só não pode ficar cultivada, porque senão a gente está se suicidando. Por quê? Não vai causar um dano, não vai causar um mal. É um suicídio, então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí Emmanuel, olha só que forte que Emmanuel traz para nós aqui, ó.
Olha bem, 1 minuto. Ele está falando de 1 minuto. 1 minuto de cólera, lembrando que cólera é aquela raiva fortíssima, né? Aquele impulso de agressão. 1 minuto de cólera pode ser uma invocação às forças tenebrosas do crime. 1 minuto de cólera pode nos levar a cometer um crime. Olha como é forte. Operando a ruptura de largas e abençoadas tarefas que vínhamos efetuando na sementeira do sacrifício. O que Emmanuel está falando aqui? A gente está numa encarnação tentando fazer tudo certinho e tal. No momento de raiva, a gente bota tudo a perder, trazendo de volta energias muito ruins. Mas não é uma raivazinha, né? Ele está falando de cólera, que é aquela raiva já num estado muito grave. Então, é só um lembrete. Vamos tomar cuidado para não cultivar a raiva. Sentiu a raiva, esqueceu a raiva. Sentiu a raiva, esqueceu a raiva. Porque a raiva a gente vai continuar sentindo, porque ainda é nosso caso. E como é que nós podemos, né? Como podemos nos educar para evitar escorregar nisso daí? Vamos lá. Primeira coisa, não é o outro que produz raiva em nós. Nós é quem sentimos a raiva. Ninguém produz raiva no outro. Porque quem sente raiva somos nós. O outro fica cutucando, espizinhando, né? Alfinetando. Mas se a gente não quiser sentir raiva, a gente não vai sentir raiva. Então, é nosso. O sentir raiva é outro. O outro pode provocar. Tudo bem? Agora, tem algumas perguntinhas aqui, ó. Quando a gente estiver sentindo raiva, vamos tentar, na hora, talvez não dê, mas tenta passar um pouquinho. Por que me deixei atingir tanto? É uma pergunta. A gente fazer para nós mesmos. Então, por que isso me afetou tanto? Às vezes tem um motivo por trás disso, não? Porque eu sou realmente mais ou menos assim como ele disse, como ela disse. Então, deixa eu tratar isso aqui. Por que fiquei tão bravo com a atitude daquela pessoa? Por que aquela pessoa me causou isso? Talvez se fosse outra falando isso, eu não levasse tão a mal. Né? Começar a questionar. O que esta pessoa fez de tão desagradável a ponto de conseguir me desequilibrar o restante do dia? Às vezes a gente tem um evento de raiva de manhã e passa o dia inteiro remoendo aquele negócio. Por quê? Né? Tem motivos por trás disso. Sabendo o motivo, a gente tenta tratar esse motivo. Né? Por quê? Ninguém pode nos obrigar a sentir raiva ou reagir de forma violenta. Isso não vai acontecer. É nossa responsabilidade controlar o sentimento. Nós temos que controlar. Tanto que se a gente fosse agir do jeito que a gente queria, a gente saía batendo quase todo mundo na rua, né? A gente se controla, mas porque com algumas pessoas fica pior. Né? São só perguntas para ajudar a gente no dia a dia. Né? Quando eu estava fazendo estudo, eu peguei essas perguntinhas aqui, anotei no papelzinho, de vez em quando eu dou uma olhada. Principalmente quando eu estou começando, e no trabalho isso é comum, né? A gente começa... Bom, aí ele dá uma pausa, assim, olha, eu fiz um estudo sobre raiva, não posso sentir raiva, né? Mais uma. A sensação de inferioridade ou ofensa não é produzida pelo outro, já existe em nós. O que ele está querendo dizer com isso? Ó, essa sensação de inferioridade, por que a gente fica com raiva? Por que o outro nos ofende? Porque de alguma forma nós, dentro de nós, temos medo daquilo que foi falado, senão a gente não ia sentir raiva. Tá falando uma besteira, não sou assim. Mas se a gente tem medo de ser daquele jeito, ou a gente é daquele jeito, a gente acaba materializando isso. Olha só isso aqui, ó. Algumas outras perguntinhas para ajudar a gente. O que então nos deixou tão ameaçados a ponto da gente agir com o sentimento de raiva? O que nos ameaçou tanto? Por que aquilo que foi dito significou tanto para nós? Por quê? Que exatamente aquilo que aquela pessoa falou, me deixou tão irritado. Por que será? Tentar achar uma explicação. Que área do meu ser aquela palavra proferida pelo ofensor atingiu de maneira tão precisa? Foi no meu egoísmo, no meu orgulho, no meu amor, na minha vaidade? Onde foi que aquela ofensa tocou a ponto de me deixar explodir? Então são perguntinhas para a gente fazer depois que passar a raiva. Porque se a gente fizer isso daqui quando estiver com raiva, a
raiva talvez piora. Assim, ai, mano, vai catar essa frase para lá que eu não estou com vontade de ouvir agora, né? Mas depois dá uma lidinha, né? E isso é para a gente tomar muito cuidado, porque olha essa frase de Emmanuel. A palavra empregada é como uma chave certa para uma determinada ideia existente dentro de nós mesmos. Ela já estava ali, bastava acionar. Quando alguém fala alguma coisa para a gente que nos deixa irritado, é que aquela palavra que foi usada acionou dentro de nós alguma coisa que era melhor não ter mexido. E aí a gente explode. Então Emmanuel diz que é como se fosse uma chave. Tudo bem até aqui, gente? Vou dar uma olhada aqui, ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Bom, e aí, vamos para uma frase de Jesus. Jesus falou sobre raiva. Olha essa passagem que está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 2. Eu trouxe algumas explicações aqui no texto, eu vou lendo para vocês. Olha o que Jesus falou. Eu, porém, vos digo que olha só, ele não diz alguns, todo aquele que se encoleriza, que fica com raiva, com muita raiva, com seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então, todo mundo, todos nós, que ficarmos irritados ao extremo, encolerizar, aquela irritação violenta, nós estaremos sujeitos a um julgamento. Bom, aí ele continua. E quem disser a seu irmão, e irmão aqui não é irmão de sangue, né? Qualquer um dizer para qualquer um. Raka. Raka é um termo lá hebraico, né? Os judeus usavam. O que significava raka? Cabeça oca, cabeça de vento, semiolos, tolo, bobo. Então chamar o outro de cabeça oca, chamar o outro de tolo, de bobo, de imbecil, de idiota, é o que significa o raka. Quem disser isso estará sujeito ao sinédrio. O que é o sinédrio? Suprema Corte. É como se estivesse indo ser acusado lá no Supremo Tribunal Federal. Só porque chamou o outro de cabeça oca. E aí Jesus continua. E quem disser louco estará sujeito ao guina. Guina é um termo hebraico que significa o vale dos gemidos, como se fosse um inferno, né? Um vale onde as pessoas sofrem. Então, olha a força dessas frases que Jesus trouxe. Ele não falou que seria se a gente ofendesse a mãe da pessoa, mas só de chamar de bobo, né? Chamar de bobo, raka é isso, ó. Bobo, tolo, ou chamar de louco. Só por isso a gente já vai ter algum tipo de sofrimento. Ah, Mira, então tudo que eu já fiz, que eu já aprontei, eu vou sofrer. Não é que você vá para o inferno como está aqui. O que Jesus está chamando a atenção é que quando a gente reage desse jeito, a gente causa um sofrimento para nós. A gente vai passar por uma situação que a gente poderia evitar, controlando um pouco mais a raiva. É isso que Jesus está dizendo. Não é condenado ao inferno, então perdi, agora é que eu vou ficar com raiva mesmo. Já que eu vou para o inferno, eu vou ficar com raiva. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a gente vai acabar sofrendo. Sofrendo, física ou moralmente. E aí, Emmanuel, no Livro da Esperança, traz essa mensagem para a gente. Olha só, sempre que a irritação nos visite, então, sempre que a gente estiver ficando irritado, sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética. Então, quando a gente está ficando com raiva, calemos, fiquemos em silêncio. Porque se a gente deixar seguir e vir a cólera, é uma tempestade magnética. Vamos dar uma pausa aqui. Todos nós somos envolvidos por uma energia que a gente não vê, que é uma energia magnética. Tem pessoas que têm uma capacidade impressionante de nos deixar bem. Só pelo fato de nos dar um abraço ou da gente entrar na casa da pessoa, isso é magnetismo. Essa pessoa tem magnetismo. Também tem aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Que a gente chega perto e não se sente bem. Alguns ambientes, né? Que as pessoas costumam dizer, nossa, mas esse lugar está carregado, né?
Mas por quê? Porque a carga energética não é boa. Ela pode ser boa ou não. Ele está dizendo aqui que a cólera é uma tempestade magnética. Então a gente começa a sofrer e a fazer sofrer quem está em torno de nós com essa tempestade. Uma tempestade magnética no mundo da alma. Então é dentro de nós. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminante que ninguém sabe onde vai cair. Olha como é forte, né? Para a gente não se arrepender da palavra, melhor é silenciar. A senhora deu um exemplo aí, não, a gente se afasta, deixa passar, porque senão se a gente entrar na vibração, na tempestade magnética aí, certamente a gente vai falar alguma coisa que a gente vai se arrepender depois, né? Tudo bem? Está fazendo sentido, gente? E aí, existe um certo preconceito com relação ao Antigo Testamento da Bíblia, né? Mas tem alguns ensinamentos fabulosos lá. E a gente trouxe aqui uma frase que está lá no livro de Isaías, do Antigo Testamento. Isso foi 1000 anos antes de Jesus, sei lá, um montão de tempo antes de Jesus. Olha o que Isaías falou lá no capítulo 26, no versículo 20, que naquela época esse negócio de psicologia, ninguém queria saber, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Olha o que ele fala. Vai, pois, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um pouco de tempo, até que a cólera tenha passado. Então, do jeito que a senhora falou, a senhora faz isso. Na hora, né, vocês se afastam. Por quê? É uma recomendação para deixar o sangue esfriar. Certamente, depois, a gente vai agir de um jeito diferente do jeito que a gente agiria no momento da raiva. Isso é fatal. Isso vale com o filho, vale com a esposa, com o esposo, com o marido, com o neto, com o patrão, com o subordinado, com ex. Com ex. Por quê? Na hora, o orgulho, né, a vaidade, eu tenho que responder, senão você é menor do que ela. Não, você vai ser maior se silenciar, porque depois com a cabeça fria, não tem muito... Né? Quem vai perder mais sou eu, e não a outra pessoa, então equilíbrio. Não é pra, nada disso é fácil, não é para ser fácil. Né? Lembra lá no início? Perseverança. A gente tem que ter perseverança nisso. De vez em quando a gente vai escorregar, não tem jeito. Mas aí, dá um passinho atrás, você comentou naquele dia, não, depois equilibrou e tudo, mas é assim, não tem jeito. Perseverança. Por quê? Não podemos esquecer que Jesus disse isso aqui, ó. Bem-aventurados os mansos. Quem é manso não sente raiva. Os mansos são bonzinhos, né? Porque eles herdarão a terra. Mas, de novo, não é da água para o vinho, não é do dia para a noite, não é rápido, é insistência, não tem jeito. E aí, para encerrar, a gente vai trazer uma música, que eu trouxe um trecho da música, em que o Tim e a Vanessa fala isso aqui, ó. Jesus é o nosso suporte para tudo, para tudo. Na hora da raiva, pense em Jesus. Pense na imagem de Jesus. Isso daqui, a gente teve uma passagem que um mentor espiritual nos trouxe aqui, de que a foto de Jesus é muito pouco provável que Jesus tenha sido assim. Muito pouco provável, porque lá onde eles vivem, as pessoas não têm muito esse semblante assim, né? Esse aqui é mais europeu, né? Mas não importa. Tem como você se sentir mal olhando para uma figura como essa? Não. Então, você olhando para uma figura como essa e pensando em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, acalma, acalenta, tranquiliza, consola. Então, na hora da raiva, pensa em Jesus. Ah, mas tem que fazer oração? Pensa em Jesus. Pensa, escolhe uma foto que você já viu de Jesus, que achou bacana e tudo. Pensa em Jesus. E silencia. Essa é o analgésico, né? A gente primeiro toma o analgésico para depois procurar um médico, senão a gente não aguenta a dor. Pensa em Jesus, porque é Ele que nos dá o suporte. Ah, Bira, é Ele pessoalmente que vem pegar a mão do Flávio? Não.
mas Ele está dando suporte para todos nós. A gente tem os nossos guardiões, os nossos anjos da guarda, os espíritos familiares que estão aqui para nos ajudar. Mas tudo isso provido, né? É Jesus que está provendo para nós essa possibilidade. E aí, um pedaço da letra dessa música diz isso: eu ouvi a tua voz, teu falar me encantou. Jesus, eles estão falando de Jesus. Quis seguir, caminhar, quis saber para onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. A dor acalma. Ela não passa, ela calma. Pensa em Jesus. Essa é a mensagem principal. Quando a gente estiver com raiva, pensa em Jesus. Pensa em Jesus. Depois a gente trata daquilo, tudo que a gente falou aqui. Né? Vai refletir, pensa em Jesus na hora da raiva e para a gente baixar a bola, para acalmar um pouquinho. Vamos ouvir a música? Hoje a gente vai começar com passe, né? Então, antes de botar a música, deixa eu explicar. O Flávio já conhece, eu não sei se vocês conhecem o que é o passe. Vocês já tomaram passe alguma vez? Então, o que é o passe? A gente acabou de falar um pouquinho sobre magnetismo, né? Então, todos nós temos energias e quando a gente está encarnado, a gente tem uma quantidade de energia que a gente usa, como se fosse uma gasolina no corpo, né? Para a gente viver e tudo mais. E existe, isso não é o espiritismo somente, existem várias correntes de filosofia e tudo mais que aplica isso. Mas o espiritismo trouxe uma explicação para isso tudo. Existe a possibilidade de doação energética. Então, quando uma pessoa toma um passe, né, que nada mais é do que um movimento em que há uma distribuição de energia, o médium que está dando o passe, o passista que chama, ele doa um pouco da energia dele, mas ele é suportado, ele tem sempre uma quantidade de espíritos, um espírito ajudando para que essa doação energética tenha uma finalidade. Então, hoje a Nária que vai dar o passe, ela vai transmitir um pouco da energia dela, mas por trás disso tem toda uma quantidade de espíritos que estão aqui ajudando, suportando e tentando chegar até vocês a energia necessária para aquilo que mais precisamos. É só isso, não tem nada de extraordinário. A gente não vai ver, não tem espírito se manifestando, nada disso. É só transfusão de energia. Tá bom? A gente ouve a música e depois a gente espera um pouquinho, a Nária dá o passe e a gente encerra com a prece. Tá? Então vamos lá, que essa música é linda.